Olá, meu nome é Laísla e esse vídeo é sobre o trabalho final da disciplina Banco de Dados. A princípio, o grupo havia escolhido uma sorveteria que se interessou em participar da proposta do projeto, que é a criação de um sistema de banco de dados no Axis para o negócio. No entanto, depois com a existência da sorveteria, seguimos o projeto com a mesma proposta e negócio, porém fictício. Nós o chamamos de Buon Gelato, que é o nome da nossa sorveteria, e numa primeira etapa, nós tentamos entender os problemas que poderiam ser resolvidos com esse projeto, como o histórico do registro de vendas, construir esse histórico, criar uma base de dados de clientes e fornecedores, e também um problema muito comum que é a falta de informações relevantes, como produtos mais vendidos, fornecedores por estado, produtos por fornecedor, que todos esses são os nossos relatórios pensados para ajudar na tomada de decisão. Então, os que faziam mais sentido eram o fornecedor por estado, buscando entender a rede logística da sorveteria, produto mais vendido por dia, entender qual produto tem maior demanda diária, produto por fornecedor ligado ao primeiro relatório, que são quais produtos estão ligados a quais fornecedores e melhor decisão para uma escolha de compra. E a aprendizagem mensurável de tudo isso é criar e estruturar o sistema de banco de dados de um negócio. O público-alvo desse banco de dados seria a gerência e colaboradores fictícios desse estabelecimento. E os limites, que é o que o trabalho não se propõe a fazer, é, por exemplo, o controle de estoques. Isso não está incorporado. Pois bem, aí nós definimos as entidades, atributos e relacionamentos, criamos o DER, que é o diagrama de entidade de relacionamento, e fizemos um mapeamento e decidimos as especificações do tipo de cada dado. Então, essa é a carinha do Axis, mas primeiro eu vou mostrar um pouquinho do DER para vocês. Então, esse é o DER. Então, nós temos as entidades fornecedor, produto, venda, cliente. Os relacionamentos são fornece, detalhe da venda e é realizada. O fornecedor tem como chave primária o CNPJ e os atributos são nome, telefone, cidade, estado. E aí nós fizemos isso para cada uma das entidades. Então, o produto tem como chave primária o código, atributo nome, preço e custo, atributo de detalhe da venda, detalhe e quantidade. Da venda, a chave primária é o código e o atributo é data, forma de pagamento. E por fim, cliente tem chave primária CPF e atributos nome, data de nascimento, celular e e-mail. A partir desse DER, nós fizemos um mapeamento que falava sobre as especificações de cada dado. Então, por exemplo, se ele era um texto, se era um número, qual tipo de número, se era single, se era double, quantos caracteres se fosse um texto. Então, nós definimos tudo isso para cada um dessas entidades e relacionamentos. E através disso, nós geramos um banco de dados para cada um deles, uma base de dados, né? Desculpa. Como cliente, então nós fizemos isso primeiramente, depois inserimos tudo no Axis. E com o início da criação do Axis, após toda essa preparação, nós montamos as tabelas com a inserção daqueles dados. Depois estruturamos os relacionamentos, que foi mais ou menos o que você conseguiu ver pelo modelo do DER, né? E através de uma consulta prévia por assistente de consulta, nós fizemos os formulários por assistentes de formulário. Vou mostrar para vocês agora. Os formulários são os cadastros. Então, por exemplo, nós temos 4 clientes, produtos, fornecedores e vendas. Clientes, vou mostrar para vocês. Então, esse é o último registro, você pode adicionar um novo. Vou fazer um aqui para vocês. Vou colocar meu nome. Opa. Aí você preenche como um cadastro normal e salva aqui, salvar registro. Esses são os botões de navegação. Nós fizemos para todos os formulários. Então tem o salvar, adicionar, excluir, registro anterior, registro, avançar registro e imprimir. Então esse foi um teste que eu quis mostrar para vocês como funciona.
E aí nós fizemos também para produtos, mesma essência, fornecedores e vendas. O de vendas ele incorpora também o detalhe da venda. E nós criamos uma coluna de subtotal, que é a multiplicação da quantidade pelo preço do produto, e uma somatória aqui embaixo total de todos os itens do subtotal. Nós também fizemos os relatórios, e foi através de uma consulta prévia de assistente de consulta, e depois os relatórios através de um assistente de relatório. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ele foi um pouquinho mais rápido do que eu, mas é porque parece que eu cliquei 2 vezes, né? Mas aqui nós temos fornecedor por estado, produto mais vendido e produto por fornecedor. Então, fornecedor por estado, mostra cada fornecedor de acordo com os estados. Aí tem informação do CNPJ, telefone, nome. Tem uma página apenas. Aí o segundo relatório é o produto mais vendido por data. Mesma coisa, uma página. Produto por fornecedor, mesma essência. Por exemplo, fornecedor linha, ele vende sorvete de massa floresta negra e sorvete de massa limão. Então é para isso que serve esse relatório, para identificar essa informação. Um detalhe. Nós seguimos um padrão para a nomenclatura dos nomes dos campos, tabelas, formulários e relatórios de tudo. Então, por exemplo, aqui você consegue enxergar que o relatório se chama relatório consulta fornecedor, porque vem da consulta do fornecedor, que é a consulta da tabela fornecedor. Também fizemos um design condizente com a proposta de negócio, já que é uma sorveteria, né? E temos vários botões customizados, como sair aqui. Utilizamos também ferramentas como caixa de combinação, macro AutoExec, que é a macro que faz abrir esse formulário assim que inicializa o sistema, e VBA também para mostrar quem são os desenvolvedores. Por exemplo, se eu clicar aqui, vai falar desenvolvido por Larissa Jaque, Laís Lobara e Letícia Colsa, que é um VBAzinho com uma macro. E foram criados formulários secundários com links para os formulários de cadastro e relatórios. Então esse é o menu principal, o formulário principal, né? E aí os secundários são esse, cadastro, como eu já mostrei, e relatórios. Por fim, nós retiramos os botões para não dar acesso total ao usuário, ele não conseguir mexer na parte interna e fazer alguma bobagem ou mexer em algo que não deveria. E é isso, o objetivo do nosso trabalho foi cumprido e a aprendizagem também. Então, muito obrigada!